Muito bem, olha nós aqui outra vez para a gente dar continuidade aos nossos estudos sobre a estruturação de tabelas com o HTML. Né? Muito bem, conforme eu havia comentado na última videoaula, nós agora vamos trabalhar uma tabela um pouco mais complexa, né? Um pouco mais elaborada. Então você vai perceber aqui, eu já deixei as telas divididas, né? Inclusive já deixei até eu criei aqui, olha só, um arquivo tabelas underline história.html, já deixei ele com a estrutura, o esqueleto básico aqui da nossa página web, para a gente ganhar tempo, tá bom? Então valeria a pena você dar uma pausa aí no vídeo, já constrói aí essa base também, né, nesse novo arquivo HTML e aí a gente vai entender agora essa tabela. Essa tabela tem uma coisa curiosa, né? Aliás, duas coisas curiosas. Olha só. Lembra lá da primeira videoaula que eu disse a você que as tabelas em HTML elas são estruturadas a partir das linhas, certo? Então vamos lá. A gente tem aqui uma tabela, certo? Quantas linhas tem essa tabela? Olha só, a gente precisa tomar um certo cuidado para não contar aqui, né? Pelo lado esquerdo, porque se eu contar por aqui, eu vou contar uma, duas, três linhas. Não. Eu tenho que contar o número de linhas do ponto de vista em que eu consigo enxergar o maior número de linhas que compõem essa tabela. Então eu vou ter que olhar para o lado direito, olha só. Se eu olhar desse lado, aí sim eu vou conseguir contar. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito linhas, né? A questão aqui é que nós temos aqui células mescladas, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, uma célula que ocupa o espaço de três linhas, olha só, né? Está ocupando o espaço de três linhas. E aqui nós temos uma célula que ocupa o espaço de quatro linhas. Assim como agora nós temos aqui uma linha de cabeçalho, de título da tabela, que ocupa, né, as duas colunas. É como se fosse uma linha inteiriça. Ela não tem divisão em colunas, né? Então ela está ocupando aqui, ó, o espaço de duas colunas da tabela. Porque se a gente olha para cá, a gente consegue enxergar, né, a partir desse ponto, que nós temos aqui duas colunas, né? Uma aqui com o título, por exemplo, pré-histórico, e aqui do lado os períodos, né, dessa pré-história. E depois as épocas, né, da história, certo? Bom, então vamos lá. Primeira coisa, vamos começar do começo, né? Eu preciso definir que a partir desse momento aqui eu quero construir uma tabela. A gente não tem nem título da página dessa vez, não vou ter H1, H2, nada disso, a gente vai direto, né, na tabela, tá bom? Então a gente já abriu aqui o elemento table, pronto. E a primeira coisa então é definir quantas linhas tem essa tabela mesmo. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. Então eu vou ter aqui, olha só, 8 pares ou 8 elementos tr, tá? Ou 8 pares de tags tr/tr. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, né? Já definimos aqui que nós temos as 8 linhas, certo? Muito bem. Vamos começar pela primeira linha. A primeira linha, ela tem uma célula de cabeçalho com o seguinte título, né? Períodos da história, certo? Só que o que acontece? A gente percebeu que essa linha, essa primeira linha, ela não está subdividida em duas colunas, é uma linha inteiriça. Como que eu consigo isso? Né? Como é que eu vou conseguir isso daqui? Né? Bom, eu consigo isso com um atributo que eu posso incluir aqui nessa tag th, que é o atributo co-span. Olha só que interessante, ó. Esse atributo co-span, eu vou até dar um enter aqui, ele já vai incluir para mim.
O atributo CoSpan, ele nos permite dizer o seguinte, tá, essa célula TH que a gente acabou de definir, ela vai se expandir, ela vai se esparramar, né? Ou ela vai ocupar o espaço de quantas colunas? De novo, se eu pegar essa linha aqui divisória, né, a gente vai perceber que a nossa tabela ela tem duas colunas, certo? Portanto, essa célula TH que compõe a primeira linha, ela vai ocupar o espaço dessas duas colunas. Tá? Então, esse CoSpan faz justamente isso. Ela determina que essa célula vai se estender ocupando o espaço de duas colunas. Certo? Muito bem. Agora nós vamos para... vamos fazer o seguinte, vamos dividir aqui como se fosse uma divisão da história mesmo, né? Então nós temos, olha só, 3 linhas para a pré-história e 4 linhas para a história, certo? Então vamos nos preocupar agora com a pré-história. Vamos lá. A primeira linha, vamos imaginar que eu não tivesse essa célula aqui, ó, já mesclada para ocupar o espaço de 3 linhas, né? Então vamos imaginar que essa pré-história, né, esse título aqui estaria aqui, ó, nessa segunda linha aqui, né, junto com o período paleolítico, tá bom? E aqui então ficaria em branco, e aqui nós teríamos, né, o período neolítico, aqui também ficaria em branco, uma célula sem nenhum conteúdo, e aqui a segunda célula, idade dos metais. Só que nesse caso, o que nós vamos fazer? Ó? Eu vou criar a primeira célula de dado com o conteúdo pré-história, certo? E já vou dizer aqui que essa célula, essa daqui, ela vai se estender por 3 linhas, ocupando o espaço de 3 linhas da tabela. Se para dizer que uma célula vai se estender por uma determinada quantidade de colunas, eu tenho o atributo CoSpan, para dizer que uma célula vai se estender numa determinada quantidade de linhas, então eu tenho, ó, já está até aparecendo aqui, olha só, o RowSpan, ou simplesmente RowSpan, né? Então eu vou pegar aqui, ó, RowSpan, e dizer, olha, você vai se estender por 3 linhas, então você vai ocupar o espaço de 3 linhas aqui, ou a altura de 3 linhas, certo? Só que veja, estou fazendo isso para essa segunda linha da nossa tabela aqui, né? Esse segundo TR aqui, ó. Tá? Então agora, além de pré-história, nós temos aqui também uma célula, portanto, um elemento TD, com o conteúdo período paleolítico. Paleolítico, pronto. Certo? Então nós definimos agora, ó, a segunda linha, como se a gente tivesse escrito isso aqui, ó, tá? Essa segunda linha. Só que para a primeira célula ou a primeira coluna dessa segunda linha, a gente já diz o seguinte, olha, você vai ocupar o espaço de 3 linhas. Então, é como se ele já entendesse, então tá bom, então nas próximas TRs eu já ocupo o espaço, né? Pelo menos da primeira coluna eu já vou ocupar esse espaço das próximas 2 linhas aqui. Então vamos lá, ó. Eu vou pegar já as 2 próximas linhas, né, que seria a nossa terceira e quarta linha da tabela aqui. Se eu já disse que essa célula aqui, ó, que contém o conteúdo pré-história, já está ocupando também, né, a primeira coluna dessa linha e a primeira coluna dessa linha aqui, então, nesse caso, para essa terceira e quarta linha, que são esses 2 próximos elementos TR, eu só preciso agora colocar uma tag TD, que é relativa a essa segunda coluna aqui, ó. Então aqui eu vou ter, ó, período neolítico, tudo bem? E aqui eu vou ter o
a idade dos metais. Olha que interessante. Professor, está estranho isso daqui. O que está acontecendo? Não estou entendendo. Vamos tentar visualizar de uma outra forma? Olha só, eu vou fazer o seguinte aqui, ó, para deixar isso aqui mais didático, tá bom? Eu vou trazer aqui, então olha só, nós temos, vou fazer uma reconstrução aqui para ficar bem visível para a gente entender bem esse negócio, tá bom? Olha só, então aqui nós temos, deixa eu fazer assim, eu acho que vai ajudar bastante a gente, tá? Então aqui ó, a gente tem a primeira linha, né, da tabela, a segunda linha da tabela, a terceira linha da tabela, só que essa terceira linha, o que acontece? Olha só. A segunda linha, só lembrando, né, deixa eu voltar aqui, é justamente onde aparece já aqui, ó, a gente vai definir essa coluna pré-história que vai tomar o espaço das 3 linhas aqui, né? Dos períodos relacionados à pré-história. Então, veja bem, na segunda linha eu defini que tem uma célula, né, de dado que ocupa o espaço de 3 linhas. Então, vai ocupar o espaço dessa tag, ou desse elemento tr, desse elemento tr e desse elemento tr. Ó. Então, ele vai ter aqui as 3 linhas. Tudo bem? Deixa eu colocar isso aqui também. Como essa, olha só, na segunda linha, no segundo elemento tr aqui, né, o segundo table row, a gente definiu então as 2 colunas, certo? Uma que tem o nome pré-história e a outra que tem o primeiro período da era pré-histórica. Só que como eu disse que essa primeira coluna da segunda linha ocupa já o espaço, né, das próximas 2 linhas, então olha só, eu vou trazer para cá para ficar mais fácil agora da gente enxergar isso. Olha só, olha que interessante, ó. Não dá para enxergar bem agora o que a gente está fazendo? A gente está dizendo que essa primeira coluna da segunda linha deve ocupar o espaço dessa linha e dessa linha, né? Porque ela ocupa o espaço de 3 linhas, olha só. Ela se expande, né? O row span dela é de 3, então ela vai se expandir, ela vai ocupar o espaço de 3 linhas, é o que acontece aqui, ó. Se ela já ocupa o espaço de 3 linhas, nesse elemento tr, nesse elemento tr aqui, eu não preciso mais definir, né, a primeira coluna. Aliás, eu não devo definir a primeira coluna. Eu defino apenas a segunda coluna. Tá aqui, ó. Tá? Então, a gente forma justamente a estrutura que a gente deseja. Tudo bem? Tá? A mesma coisa a gente vai fazer agora para quem? Para a história. Só que história agora, olha só, então vamos definir aqui. Eu vou pegar aqui, ó, vou pedir para dividir em 4 linhas. Olha só, ó, aqui eu acho que vai ficar bem mais claro. Então nós temos aqui 4 linhas, certo? Tá aqui, ó, 4 elementos tr. Tudo bem? Tudo bem. Nessa primeira linha, vamos dizer assim, né, dessa quádrupla, né, desse quarteto, melhor dizendo, nós temos então a primeira célula, né, deixa eu voltar aqui, pronto, nós temos a primeira célula, TDE, certo? Cujo conteúdo é história. E nós temos a segunda célula, que é idade antiga. Ok? Tudo bem? Isso para primeira linha aqui, ó, essa. Agora nós vamos para essa segunda linha. Só que essa segunda linha, eu não tenho nada para colocar na primeira coluna, por quê? Porque essa coluna aqui eu quero que ela se expanda, ela ocupe o espaço das próximas 3 linhas. Ela vai, na verdade, ocupar o espaço no total das 4 linhas. Então eu não tenho que definir nenhum TD aqui. Eu simplesmente vou lá para frente, né? Ou melhor, antes de fazer isso aqui, deixa eu só colocar aqui, né? Eu vou definir isso aqui, ó.
eu preciso definir, só um minutinho, pronto. Então eu vou definir aqui agora só idade média. Não vou colocar nada aqui, não vou colocar uma outra célula aqui, um elemento TD, porque eu sei que esse espaço vai ser ocupado por essa célula aqui, onde nós escrevemos história, tá bom? A mesma coisa vai acontecer com essa linha, né? A gente vai ter aqui também TD, certo? Onde nós teremos aqui a idade moderna e aqui nós também teremos, mais uma célula na última linha, né? Onde nós temos a idade contemporânea. Pronto. Então agora nós deixamos a nossa tabela prontinha, tá certo? Como é que eu digo agora que essa célula aqui, ó, ela tem que ocupar o espaço dessas 4 linhas aqui, né? Ou seja, eu tenho que mesclar, ó. Isso, é isso que a gente está fazendo. Mesclei, tá? Então, como que a gente faz isso? Através do atributo rowSpan, tá? Só que nesse caso agora nós temos o valor 4, né? Então eu vou voltar aqui, ó, para a gente poder enxergar. Então, valor 4, vou empurrar esse aqui também, não quero você menu, e aqui também, não quero você menu, pronto. Então nós temos a nossa tabela. Vou salvar, vou pedir para visualizar aqui, né, nosso preview, e olha só, gente, olha que legal. Gente, não, desculpe, olha só que bacana aqui a nossa tabela. O professor, não está dando para ver direito esse negócio. Então, vou fazer o seguinte, eu vou dar um spoiler aqui, tá? Eu vou vir aqui, ó, a gente vai colocar uma borda nessa tabela para a gente poder visualizar bem o que aconteceu, tá? Então, eu vou vir aqui na nossa tag head, na cabeça da nossa página web, e vou incluir essa tag style, tá? Esse elemento style. E aqui eu não vou nem explicar o que eu estou fazendo aqui, tá? Eu vou direto aqui, vou fazer isso aqui, olha só. Vou colocar aqui border, um px solid black. Ó, quando eu faço isso aqui, então veja bem, ó, tá? Eu coloquei table, vírgula, th, vírgula, td, abri chaves, né? Escrevi border, 2 pontos, um px, um pixel, solid black. Não vou entrar em detalhes, mas posso dizer para você o seguinte, estou dizendo o seguinte, olha, eu quero definir para minha tabela, para minhas células de cabeçalho e para minhas células de dados, uma borda que tenha um pixel de largura, que seja sólida, né? Ou seja, não vai ser tracejada, é uma linha sólida, reta, né? sem espaçamentos nessa linha, e na cor preta, tá bom? Só que ela aparece dupla, né? Para não aparecer dupla, eu vou colocar mais uma propriedade aqui, chamada border collapse, que está aqui embaixo, ó, border collapse, e confirmo com esse valor collapse, tá? Salvo, e olha só que maravilha, a nossa tabela está exatamente igual, não porque não tem as cores lá do nosso PowerPoint, né? Olha só, mas é o que a gente queria, né? Olha só, o efeito é justamente, a estrutura da tabela é justamente o que a gente queria, tá bom? O que é isso aqui, professor? Isso aqui é CSS, tá? Então a gente já pode até, isso aqui é o, vou colocar assim, ó, CSS, esse aqui é o nosso spoiler, tá bom? Sobre CSS, tá? Que é responsável por estilizar a tabela. Então tá aqui, né? Bacana, né? Bom, nosso vídeo aí já está com quase 20 minutos. Era isso que nós tínhamos para estudar nessa semana. Espero que você tenha gostado, entendido. O que eu sugeriria para você? Entra lá no Google Imagens, coloca lá tabela. Vai vir um monte de imagens das mais diferentes tabelas. Pega uma ali aleatória e monta, tá? Vai lá, abre um arquivo HTML e faça a tabela para você visualizar, tá bom?
Ou pega aí um livro, né, que você esteja utilizando em alguma disciplina, ou alguma tabela mesmo que algum professor de outra disciplina aí passou para você e coloca em prática. Ou você mesmo cria, né? Risca no papel aí, faz uma tabelinha com a sua própria imaginação e depois transfere isso para o HTML. Vai ser um bom exercício para que você possa na prática, né, ver realmente se entendeu ou não, tá bom? E se ficou alguma dúvida, principalmente aqui no uso dos atributos CallSpan e RowSpan, vai lá no mural de dúvidas, registre a sua pergunta para que eu possa esclarecê-la ou esclarecê-la. O importante é que você aprenda, se divirta, né, e esteja segura ou seguro daquilo que está realmente compreendendo, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima videoaula. Não nessa semana, tá? Nas próximas. Obrigado, viu? Tchau, tchau.